Vamos continuar. Versículo 12. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Irmão, não sei se vocês perceberam, né? Antes dos discípulos receberem o Espírito da verdade na manhã, na tarde em que Jesus ressuscitou, os discípulos não conseguiam entender muito o que Jesus falava, porque o homem natural não consegue entender. Então hoje você consegue entender porque você tem um Espírito da verdade dentro de você, te ajudando a entender, te revelando, te desvendando, abrindo, dando luz para você entender. Por isso, irmãos, graças a Deus, esse Espírito é o Espírito da verdade. Por que, irmãos, por que Espírito da verdade? João 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, para que te conheçam a ti. Irmãos, é importante a gente conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Nisso consiste a vida eterna. Como você vai obter a vida eterna? É conhecer o único Deus verdadeiro. Irmão, por que isso, hein? Porque após a queda, o homem, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele caiu na cilada do diabo, ele se aliou ao diabo, ele se desconectou de Deus pela transgressão à palavra de Deus. O pecado entrou nele, a morte entrou nele, e a morte passou para todos os homens. Então o homem se desconectou do verdadeiro, e o homem se aliou ao mentiroso, ao pai da mentira, em quem não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Eu estou usando João capítulo 8, versículo 44, não é verdade? Mas, irmãos, quando nós cremos no verdadeiro, por meio de Jesus, que é a própria verdade, irmão, nós nos reconectamos com Deus, que é o verdadeiro. E Deus manda o Espírito da verdade. Por quê? Quem é a verdade, irmãos? Quem é o verdadeiro? O Pai, Deus. Quem é a verdade? Jesus. João capítulo 14. Vocês já viram isso ou não? Senhor Jesus. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o Pai é o verdadeiro. Jesus é o caminho. Jesus é a própria verdade. Você quer ir até ao verdadeiro? Você tem que ir pela verdade. E quem é a verdade que te leva ao verdadeiro? É Cristo, tá? Mas Cristo, Ele precisou morrer para realizar nossa redenção. E ao terceiro dia Deus o ressuscitou. E agora, irmãos, Ele voltou para os discípulos como o Espírito da verdade. Ele era a verdade, agora se tornou o Espírito da verdade para levar você para quem? Para o verdadeiro. Deus é o verdadeiro, Cristo é a verdade, mas Cristo morreu, Ele se tornou o Espírito da verdade. Ele quer te levar, o Espírito da verdade quer te levar para onde? Para o verdadeiro. Você se reconecta com o verdadeiro. Irmãos, essa é a vida eterna. É isso que Deus quer dar para você.
Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará coisas que hão de vir. Da mesma forma, irmãos, que como Jesus não falava de si mesmo, ele falava somente as palavras do Pai. Agora, esse Espírito, na verdade, irmãos, será enviado pelo Pai, em nome de Jesus. Isto é, o Espírito da verdade, ele vem em nome de Jesus. Em outras palavras, ele vem no lugar de Jesus. Então, o Espírito da verdade que está dentro de você, representa o próprio Jesus. Então, ele também não falará de si mesmo, ele falará somente aquilo que ele ouvir da parte de Jesus. Agora, o Espírito representa Jesus dentro de você. Tá? Não sei se vocês me entenderam, mas é isso. Ele vai anunciar as coisas que hão de vir. Irmãos, a palavra profética nos dá direção e sempre nos anuncia o que vai acontecer. Não sei se você percebeu que a palavra profética, de um lado, guia a igreja, dá direção para a igreja, mas essa palavra faz acontecer as coisas. Ou não? Em 2020, quando a palavra profética falou sobre Salmo 110, versículo 3, quando falou sobre o exército de jovens santos, irmãos, de 2020 até 2024, irmão, muita coisa aconteceu. Essa palavra o quê? Fez o que foi profetizado em 2020. E muitas palavras aconteceram assim ao longo desse tempo, tá? Ó Senhor Jesus. Versículo 14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Por quê? Porque o Espírito, irmão, representa ao Filho, a Cristo. Então, assim como o Pai, o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. Vocês entendem? Ele me glorificará, né? Porque há de receber do que é meu, né? Quem está em nós, irmãos, é o Espírito, mas também é o próprio Cristo. O próprio Cristo está em nós, tá? Ó Senhor Jesus. Tudo quanto o Pai tem. Bom, eu vou fazer o seguinte, irmãos, o que é o Filho o Espírito glorificar o Filho? Como o Filho glorifica o Pai? Para o Espírito glorificar o Filho. É difícil, né? João 17, dá uma olhada em João 17, versículo 4, que diz? O Filho dizendo para o Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como o Filho glorifica o Pai? Fazendo a obra do Pai, não é? O Pai confiou uma obra para o Filho fazer. Quando o Filho faz, glorifica o Pai. E como o Espírito glorifica Jesus? Fazendo a obra de Cristo, né? Cristo quer fazer uma obra e agora o Espírito executa, então está glorificando o Filho, tá? Ó Senhor Jesus. Versículo 15: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Irmãos, o Espírito, né, da verdade receberá do Filho, né, tudo que é do Pai, irmão, hoje é do Filho. E nós vamos receber tudo que o Filho recebeu do Pai. E quem vai fazer esse trabalho, irmão, é o Espírito, né? Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco, ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, e vou para o Pai. Irmãos, essas palavras realmente são muito difíceis para
um homem natural entender. Então, os discípulos só conseguiram entender na sua totalidade quando receber o Espírito da verdade. Tá? Diziam, pois, que venha a ser este um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Então, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, porque conseguiram crucificar Jesus, né? E vós ficareis tristes, mas a vossa alegria se converterá em... a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Irmãos, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ó Senhor Jesus! A morte do Senhor, irmãos, com certeza, foi de muita tristeza para os discípulos, muita tristeza para todos nós. Irmãos, mas foi muito difícil para o próprio Senhor Jesus. Ele estava angustiado, a sua alma estava angustiada por ter de beber esse cálice. Mas, irmãos, ele sabia que valia a pena. Valia a pena esse sofrimento todo. Porque ao terceiro dia, quando ressuscitar, irmãos, era outro dia. É um novo dia. Uma outra era. Depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus, irmãos, um novo horizonte se abre para fazer a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus. Por isso, todo o processo, irmãos, da morte e da ressurreição de Cristo é como um parto, há muito sofrimento e dor, mas valerá a pena. O grande sofrimento temporal resultará em redenção eterna do homem e a vinda do Espírito da verdade. Irmão, não considere isso uma coisa pequena não, irmãos, a redenção nossa. Se Jesus não tivesse morrido por nós, irmãos, nós estaríamos até hoje destinados para o lago de fogo. Mas graças a Deus, irmão, pela sua morte, irmão, nossos pecados hoje foram perdoados quando cremos em Jesus e confessamos nossos pecados. E não só isso, irmãos, na ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus voltou em forma do Espírito da verdade. E hoje nós temos Jesus morando em nosso coração. Irmão, veja como valeu a pena. Valeu a pena ou não valeu a pena esse sofrimento todo? Ó Senhor Jesus,